Hoje, dia 16 de fevereiro, comemoramos o Dia do Repórter, uma profissão que demanda muita coragem e empatia. Nós da TV Sul Catarinense pensamos sempre em levar a informação até você aí do outro lado da tela, com muito respeito e credibilidade, sentir o que nossos telespectadores sentem, usar todas as ferramentas para ajudar a sociedade e, primordialmente, levar a todos que acompanham essa equipe as informações mais relevantes do sul do estado. E hoje, você que está agora em frente à televisão, vai conhecer um pouco mais dos repórteres que fazem a história acontecer aqui, do lado de cá da sua tela. Cara, eu sempre falei muito, tagarela demais, chamava a atenção de todo mundo, queria conversar com os adultos, queria ficar assistindo jornal com o meu pai. E tudo isso foi aos poucos me moldando aí para ser um jornalista lá no futuro. Eu não sabia que eu ia ser, mas lá no fundinho já dava para ter alguns indícios aí. E eu não comecei trabalhando com reportagens, com jornalismo. Eu entrei na empresa de comunicação para fazer a parte comercial. Só que em um determinado ponto alguém me olhou e disse assim: tu tem perfil de comunicadora, tu não quer encarar essa? E eu fui lá e encarei. E desde a primeira reportagem, muito nervosa, a minha primeira reportagem foi com o capitão da polícia da cidade onde eu trabalhava. Eu estava muito nervosa, mas desde aquele momento eu sabia que eu queria trabalhar com isso o resto da minha vida. Depois de alguns anos trabalhando como atriz no Rio de Janeiro, fazendo marcações de cena, e eu percebi que eu queria muito atuar na área do jornalismo. Então esse foi o meu primeiro contato com o jornalismo, sendo que sempre amei essa área desde pequena, mas não sabia que eu poderia ser uma jornalista. Eu sempre brinco que porque eu queria ser jogador de futebol, quando eu desisti de ser jogador eu resolvi falar mal deles, né? Mas não é essa a verdade, né? Eu não sou comentarista, sou jornalista, mas gosto muito do esporte e foi justamente isso que me fez interessar pelo jornalismo esportivo, ver na televisão, grandes canais de TV, grandes programas, foi o que me fez interessar aí por essa área. E claro, hoje eu faço jornalismo geral, mas tem aquela paixão principal ali pelo esporte. Eu me identifico com o jornalismo policial, o jornalismo investigativo. Ele te instiga a procurar as coisas, a conversar com as pessoas, porque o policial, principalmente o jornalismo policial, ele sempre tem dois lados. E isso que eu acho mais interessante, é tu conversar com todas as pessoas e escutar e transformar isso em notícia de todos os pontos de vista. E a área policial, ela é apaixonante, eu tenho uma admiração pela polícia aqui da nossa região, eu falo pela polícia do extremo sul de Santa Catarina, eu tenho grande prazer em trabalhar com eles, não só a polícia, todo o setor de segurança e corpo de bombeiros, e eu sou muito feliz nessa área. Eu acho que quando a gente sai para a rua e conhece histórias, conhece pessoas, dificuldades, onde a nossa profissão ela pode ajudar uma família, uma pessoa que está passando por dificuldade, eu acho que isso faz tudo valer a pena, né, na nossa profissão. E essa é a área que mais me chama a atenção, ouvir histórias. Sempre gostei muito, então não existe um tema específico, se é saúde, esporte, polícia. Eu acho que em todas essas áreas do jornalismo a gente aprende muito e eu gosto muito de trabalhar em todas elas. É um desafio a cada dia. Eu acho que o repórter tem que ser, ele não pode ser seletivo, ele tem que ser bastante eclético naquilo que ele se propõe a fazer. Então eu acho que a pessoa, claro que ela vai se identificar com uma determinada área, mas eu acho que tu tem que saber um pouquinho de cada assunto. No momento que tu acorda cedo, que tu pega o microfone e te dispõe a ir para a rua, a ouvir o que a comunidade tem a falar, eu acho que tu tem que ser um pouquinho de médico, tem que ser um pouquinho de professor, tu tem que ser um pouquinho político, então tu tem que ter um mínimo de conhecimento naquele assunto que tu te propõe a ouvir, porque isso tu vai ter que absorver e entregar ao teu ouvinte, ao teu telespectador. Então os assuntos têm que ser os mais variados possíveis, a pessoa tem que estudar e abrir a mente para passar aquilo que o telespectador precisa ouvir. É tu conseguir ser compreendida, é o mais difícil, né? E as pessoas acham que é só pegar um microfone e ir para frente de uma câmera, mas na verdade não é.
Tem todo um trabalho atrás disso, a gente tem muito medo. Esses dias ainda fiz uma postagem nas minhas redes sociais, a gente tem muito medo de errar uma palavra, de errar uma colocação, porque somos seres humanos e somos suscetíveis a erro. E eu tenho muito medo disso, de errar alguma palavra e o julgamento. A gente tem muito julgamento aí na rua, lado de fora, mas a gente está sempre procurando fazer o melhor e entregar o melhor, que é a informação. A correria, às vezes aquela caça por pautas, né? Extrair do entrevistado o máximo possível, contar boas histórias, porque às vezes a gente tem que fugir do mesmo de sempre, né? Daquela mesmice, contar sempre a mesma história. Às vezes você vai falar sobre um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um de basquete, que é o mesmo resultado toda a vida. E você tem que contar aquele resultado, aquela partida de uma forma diferente, olhando por outros ângulos. Isso é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é um prazer de ser repórter.